Fala aí, galera! Estamos de volta aqui com a nossa aula de exercício sobre movimento uniformemente variado. Então, chegou o momento de nós colocarmos em prática tudo que nós vimos na aula anterior. E aí, bora começar? Então, vamos lá, pessoal. Esse nosso primeiro exercício é bem simples. Ele me dá uma equação horária da velocidade de uma partícula, né? Que, como nós vemos aqui, descreve um movimento uniformemente variado. Só relembrando, equação horária é uma equação que descreve o comportamento de uma determinada grandeza em função do tempo. Como nessa situação eu tenho uma equação horária da velocidade, isso significa que ela está descrevendo o comportamento da velocidade em função do tempo. Beleza? Aí o que ele pede nesse item A aqui? Ele pede a velocidade inicial e a aceleração da partícula. Como que eu gosto de fazer esse tipo de questão? Primeiramente, pessoal, você tem que relembrar qual é a forma da equação horária para qualquer objeto que descreve um movimento uniformemente variado, né? Como que seria essa equação horária? Você tem que V é igual a V0 mais A vezes T, beleza? E a partir daqui, você só faz a identificação direta do que representa cada um desses parâmetros. Notem bem, o termo que multiplica o tempo vai estar sempre associado à aceleração. Então, de cara aqui, nós vemos que esse 20 vai estar associado ao A. Então, a nossa aceleração, vamos botar aqui no nosso item A, ela vale 20 metros por segundo ao quadrado. Certo? E o termo que aparece livre, sem multiplicar a variável do tempo, ele vai estar associado à velocidade inicial. Então, nós colocamos aqui que o nosso V0 é de 10 metros por segundo. Tá bem? Por que eu estou utilizando essas unidades? Porque aqui ao lado da equação horária inicial, eu estou especificando que essa equação ela é descrita em termos de unidades do SI. Bem de boa, né? Bem tranquilinha. O item B, pessoal, como que nós resolvemos o item B? Vamos lá. Notem bem, quando eu quero saber a velocidade no instante de tempo t igual a 5 segundos, basta eu substituir esses 5 segundos aqui, ó, lá na nossa equação horária da velocidade, tá bom? Vamos ver o que dá quando eu faço isso? Então, eu vou colocar aqui que o V é igual a 10 mais 20 vezes 5, certo? Segue a setinha para não se perder. Eu vou ter que V é igual a 10 mais 20 vezes 5 dá 100, né? Somando isso daqui dá 110 metros por segundo. Tranquila também, né, pessoal? Sem mistério. E no item C, eu pergunto qual é o instante em que a velocidade desse objeto vale 190 metros por segundo. O que você faz nesse tipo de equação, de situação? Você volta aqui para a equação horária e no lugar da velocidade, você coloca o valor que ele está te informando aqui. Então, uma vez que você tem esse valor da velocidade, você vai saber um instante de tempo em que a partícula atinge essa velocidade. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui no lugar de V 190. 190 é igual a 10 mais 20 vezes t. O que eu faço? Pego 10, jogo lá para o outro lado. Então, vai ficar 190 menos 10, vai dar 180, é igual a 20t. Já dá uma simplificadinha aqui, né? Corta um zero, pá, pá. Então, você vai ter que o seu t vale 18 por 2, que vai dar 9 segundos. Vou passar o Face 9.
Bem tranquila, né, pessoal? Essa daqui foi só para aquecer, a próxima já melhora um pouquinho, tá bom? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Nessa segunda questão aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho uma equação horária da posição, ou seja, é uma equação que está me descrevendo a posição em função do tempo. Só relembrando aqui, né? Equação do horária da posição, ela é escrita dessa maneira se você tiver um movimento uniformemente variado. E depois a gente vai usar, né, essa equação para auxiliar a gente na resolução dessa questão, tá bom? No item A, o que que eu peço? Uns instantes em que o objeto que descreve esse movimento passa pela origem. Como é que eu determino isso, galera? É muito simples. Se o objeto está passando pela origem, isso significa que a posição dele vale zero. Beleza. Então, se a posição dele vale zero, o que que eu faço, pessoal? No lugar desse S daqui, eu coloco zero. Então, eu vou ter a seguinte equação: zero é igual a 4t menos 2t ao quadrado. Beleza? Como que eu resolvo essa equação? Eu coloco t em evidência, por exemplo. Então, vai ficar t, que multiplica 4 menos 2t. E essa equação, pessoal, isso igual a zero, né? Ela possui duas soluções. Você pode ter t igual a zero, ou seja, no instante que o movimento começa, esse objeto está na origem, o que significa que a posição dele inicial é zero. E você pode ter também 4 menos 2t igual a zero. Então você tem que 2t igual a 4, t vale 2 segundos. Então, ele passa pela origem nesses dois instantes, no início do movimento e quando você tem um t igual a 2 segundos. Bem de boa, né? Vamos ver a próxima? Então, nesse item B, pessoal, eu peço aqui um instante de tempo e a posição em que o objeto inverte o sentido do movimento. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que você vai se perguntar, provavelmente, é o porquê desse objeto inverter o seu movimento. Notem bem, pessoal, quando eu comparo, né, a equação horária dada no enunciado com a equação horária genérica, que é essa aqui em vermelho, o que que eu consigo extrair de informação logo de cara? Que a velocidade inicial desse objeto, ou seja, esse fator que multiplica o termo tzinho aqui, no nosso movimento, ela vale 4 metros por segundo. Então, você vem aqui e anota aqui V0 é 4 metros por segundo. Tá bem? E qual outra informação que eu consigo obter aqui também, só comparando essas duas equações? Que o fator que multiplica o tempo ao quadrado na primeira equação, ou seja, a sobre 2, ele vai corresponder à aceleração do movimento, que é justamente o fator que multiplica o tempo ao quadrado na segunda equação. Então, quando eu faço essa comparação direta, eu vejo que a sobre 2 vai ser igual ao quê? Quem multiplica o tempo ao quadrado na segunda equação? Menos 2. Certo? Então, eu vou ter que A vale menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, notem o seguinte, né? Eu tenho uma velocidade inicial positiva e uma aceleração negativa. Então, claramente, em algum momento, esse objeto ele vai freando, vai freando, vai freando, ele para e depois ele começa a se mover no sentido oposto com velocidade negativa. Com essas duas informações aqui, o que, que nós conseguimos construir, pessoal? Nós conseguimos construir a equação horária para a velocidade. Notem bem, eu vou ter aqui que o V é igual a V0 mais A vezes T. Então, lá em cima, né, nós encontramos quem é o V0 e nós encontramos quem é o A também. Então, eu tenho que o V é 4 menos 4t. Certo? Essa é a equação que descreve a velocidade do objeto em função do tempo.
Se você quer descobrir quando esse objeto inverte o movimento, você precisa saber quando que a velocidade dele se anula, certo? Então, no lugar do v, eu vou colocar zero. Vamos para a linha de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, zero é igual a 4 menos 4t, tá bom? Passa esse elemento para o outro lado, ele vai positivo, né? Então, eu tenho aqui que 4t é igual a 4. Logo, seu t vale 1 segundo. Beleza? Então, a gente descobriu um instante de tempo em que o objeto inverte o movimento. Falta a gente descobrir qual é a posição em que esse evento ocorre, tá bom? Como nós fazemos isso? Nós voltamos lá para a equação horária da posição. Então, a equação horária da posição, ela é escrita da seguinte forma: você tem que S é igual a 4t menos 2t ao quadrado. Beleza. Aí no lugar do t, você vai substituir o quê? T igual a 1 segundo. Uma vez que você fez isso, é só correr para o abraço. Você vai ter que S é igual a 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado, né? Eu vou botar 1 direto aqui. Isso dá 2 metros. Certo? Então, você tem aqui um instante em que ocorre a inversão do movimento, bem como a posição em que esse evento ocorre. De boa, pessoal? Vamos para a última? Vamos para o item C aqui, então, pessoal. Então, no item C, o que é para fazer? É para descrever, né, o gráfico da posição em função do tempo. Como que nós vamos fazer esse gráfico? Como eu comentei com vocês, no movimento uniformemente variado, agora a posição em função do tempo, ela é descrita por uma parábola, certo? Eu tenho uma equação, uma função de segundo grau. Então, eu venho aqui, né, coloco o S em metros, que é a unidade que a gente está usando, T em segundos, tá? E quais as informações que nós construímos, né? Nós encontramos ao longo desse exercício. Nós vimos que esse objeto ele passa pela origem em dois instantes. Ele passa pela origem quando t igual a zero e quando t é igual a 2 segundos, correto? Beleza? Só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Nós vimos também que a aceleração do nosso objeto vale menos 4 metros por segundo ao quadrado, correto? Então anota essa informação aqui também. E o que nós vimos? Que a inversão do sentido desse movimento, né, ocorre quando t igual a 1 segundo. E a posição, né, do objeto nessa situação vale 2 metros. Tá. Vamos construir esse gráfico com calma. Primeira coisa que você precisa se preocupar aqui é a concavidade da parábola. Quem vai mandar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo é o sinal da aceleração. Então, nós vemos aqui que a nossa aceleração ela é negativa. Então, a nossa concavidade vai ser voltada para baixo. Tá bom? Então, beleza. A gente sabe que a gente tem uma parábola voltada para baixo. De onde começa essa parábola? Essa parábola, ela sempre se inicia, você começa a traçá-la, né, da posição inicial desse objeto. E como em t igual a zero esse objeto está na origem, isso significa que nossa parábola está na origem. Então, nós temos esse perfil aqui para a nossa parábola inicialmente. Nós temos algo assim. Opa, são muito torto. Melhor. Tá bom? Então, você sabe que aqui é um instante inicial, t igual a zero, né? E aqui, nesse outro ponto, você sabe que t vale 2 segundos. Beleza, pessoal? Tranquilo. O vértice da parábola, pessoal, ele vai representar para a gente o ponto em que a velocidade desse objeto é nula.
aqui você vai ter que V igual a zero. Isso independente do movimento, tá? Todo vértice de parábola, descrevendo, né, um movimento uniformemente variado, nesse ponto você pode afirmar que a velocidade do objeto é zero, tá bom? Qual é o valor da posição nesse ponto? A posição nesse ponto, como nós vimos ali, ela vale 2 metros, e isso está associado a um instante de tempo de 1 segundo. Certo, galera? Só isso. Uma vez que você tem todos os dados, né, fica bem mais fácil você descrever esse gráfico, né, identificar cada um dos elementos que definem esse movimento no gráfico. Tá bom? Bora lá, bora para a terceira questão. Vamos lá, galera. Essa terceira questão aqui é uma questão associada ao tempo de reação do ser humano no trânsito, tudo bem? Quando você observa um acidente acontecendo, não é de imediato que você mete o pé no freio. Tem um certo tempo, né, entre os seus olhos observarem aquele acidente acontecendo e o seu cérebro mandar a informação para você meter o pé no freio, tudo bem? E eu quero saber qual vai ser o comportamento da velocidade em função do tempo nessa situação. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Você viu o acidente. Até sair a informação do seu cérebro para chegar na ponta do seu pé, o seu carro, né? Se você não tiver engarrafamento nem nada do tipo, ele não vai mudar de velocidade. Então, desse instante da visualização até você mandar a informação, você descreve um movimento uniforme. E daí em diante, o que, que acontece nessa questão? Ele diz aqui que o carro ele freia, né, com uma desaceleração constante. Beleza, pessoal? Então, se o carro ele freia com uma desaceleração constante, vamos dar uma olhada no gráfico que melhor descreve essa situação. Então, notem o seguinte: o A não pode ser, né? Porque o A está admitindo que desde o início do processo você já está freando. No gráfico D também não pode ser, porque o que, que acontece? Você sabe que nesse primeiro trecho, né, por exemplo, até aqui, a sua velocidade ela é constante. Mas se a desaceleração é constante, ela não pode ser descrita por uma curva. Você risca também o item E, né, que tem uma parábola invertida, e o item C. Porém, quando você olha para o item B, acontece aqui justamente o que eu narrei para vocês. Até o seu cérebro entender a informação, você tem um movimento, né, que é uniforme. Daí em diante, você desacelera de maneira linear. Desculpa, a sua velocidade, né, ela se comporta de maneira linear com o tempo, decrescendo, o que indica uma desaceleração constante. Tá certo, pessoal? Então aqui, né, nessa questão, nós marcamos a letra B. Beleza? Tranquila essa, né? Mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Bora lá para a próxima. Essa questão, galera, ela é bem bacaninha porque ela mistura dois conteúdos. Ela mistura o movimento uniformemente variado e o movimento uniforme, né? O que, que ela nos diz? Eu tenho 4 sinais e a distância, né, entre um sinal e o mais próximo é de 500 metros. E um veículo, ele vai andando nesse trecho aqui, a princípio com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora, tá bom? E depois daí, ele começa a andar com velocidade constante. E o que, que eu quero? Eu quero ajustar os sinais A, B e C de forma que sempre que esse veículo tiver a 100 metros de cada um desses sinais, você troque-os para a cor verde e ele não precise modificar a sua velocidade, tá? Além disso, ele fala, né, que o movimento desse veículo começa do repouso, então a velocidade inicial é zero. Ele pede para nós determinarmos, né, quais vão ser os instantes de tempo que eu vou ter que ligar, trocar, né, a cor desses sinais para que esse veículo passe direto ao longo desse percurso sem modificar a sua velocidade. Beleza. Vamos lá. Vamos dividir por parte esse problema para a gente não se enrolar. Então, no primeiro trecho, eu tenho um movimento uniformemente variado. A aceleração desse movimento é de 1 metro por segundo ao quadrado. E a velocidade máxima que ele atinge enquanto está desenvolvendo esse movimento
é de 72 quilômetros por hora. Que eu já posso, por simplicidade, né, converter aqui para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, essa velocidade máxima dá quanto? 20 metros por segundo. Então, notem que esse problema ele está interessado em instantes de tempo associados às modificações que a gente vai ter que fazer lá nos semáforos para que eles mudem para o sinal verde. Tá? Primeira coisa que eu vou descobrir aqui, o tempo que esse veículo demora, né, para sair do repouso e atingir essa velocidade de 20 metros por segundo. Vamos lá. O Move vai estar tudo em cor azul para ajudar a gente a se organizar aqui e não se perder. Tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui que V é igual a V0 mais A vezes T. Então, no lugar de V, eu vou colocar 20 é igual. Velocidade inicial desse cara é zero, né? Então isso daqui já morre. Mais o A, que é 1 vezes T. Então, ele demora, né, 20 segundos nesse movimento que é uniformemente variado. Bom, qual é a distância que ele percorre durante esse movimento? Eu venho aqui, continua em azul, escrevo que meu delta S1 é V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Mais uma vez, esse termo aqui vai embora porque ele parte do repouso. Então, eu tenho que o delta S1 é o que, pessoal? É 1 vezes 20 ao quadrado sobre 2, né? 20 ao quadrado vai dar 400. Isso dividido por 2 dá 200 metros. Então, esse trecho aqui azul, esse delta S1, vale 200 metros. Depois que ele percorre 200 metros, ele só percorre essa estrada com um movimento uniforme. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Entre o ponto O e o ponto A, você tem 500 metros. Esse pedaço aqui, fora de escala, ele vale 200 metros. Então, entre esse finalzinho do movimento uniformemente variado e até o semáforo A, você tem 300 metros. Só que o que tem que acontecer, pessoal? Você precisa percorrer, para esse sinal mudar de cor, esse pedacinho daqui, ó, que vale 200 metros. Tá certo? Então pense aqui comigo, ele já andou 200, só que você tem que andar até uma distância que te deixa a 100 metros do semáforo A. Então você precisa andar só 200 metros, de forma que o trecho inteiro aqui, né, do O até o A, tem 500 metros. Você tem que ser consistente com essa informação que ele dá no enunciado. Então, daqui em diante, desse trecho verde em diante, eu só vou ter um movimento uniforme. O que nós vamos descobrir agora? Quanto tempo ele demorou para andar esses 200 metros? Vamos lá, mudando a cor agora. Então, eu vou escrever aqui, ΔSA é igual a V vezes T, tá bom? Então, eu vou ter 200 metros é igual. O V não muda, né? Lembrem disso. 20 vezes T. Então, o seu T, né? Pode dar uma cortada aqui já, né? Pan. Então, você vai ter que o seu T, ele é 20 por 2, que vai dar 10 segundos. Só que notem o seguinte, pessoal. Você parte do ponto zero com o cronômetro zerado. Né? Você parte da origem ali com o cronômetro zerado. Então, o tempo total que decorreu desde que ele iniciou o movimento até ficar a 100 metros do semáforo A foi qual? Foi 20 segundos mais esses 10 segundos. Então, o tempo necessário para você trocar o sinal do semáforo A para verde é de 30 segundos.
Por ser uma questão de Enem, né? Não ser discursiva nem nada, você pode vir aqui de cara e marcar essa, que é a única que tem 30. Se você quiser complementar a sua questão, quiser determinar os demais valores, como que você faz? Ele está aqui, ó, nesse ponto, certo? Qual é a distância, né, que ele tem que percorrer daqui até o próximo xizinho? Notem bem, de A para B tem 500 metros, né? Aqui você tem 100 metros. Então, esse trecho todo, qual vai ser o tamanho que ele vai ter que, qual vai ser, né, o deslocamento que ele vai ter que percorrer até chegar ao próximo ponto, que é esse daqui, para que o sinal B agora troque para verde, né? Esse pedaço daqui que ele vai ter que andar, pessoal, tem que ser 500 metros. Porque aqui eu tenho 100, logo aqui me sobram 400 e aqui eu já tenho 100. Beleza? Então vamos completar aqui. O tempo para ele percorrer esse segundo ΔS. Vou chamar de ΔSB, tá? ΔSB é igual a V, que não muda, vezes T. Então, você vai ter aqui que o ΔSB, que são 500 metros agora, é igual a 20 vezes um outro T. Tá bom? Então, eu vou ter que esse T, pode cortar aqui, né? Vou manter a consistência, vou cortar de vermelho. Eu vou ter que esse T é 50 por 2, que dá 25 segundos. Certo? Só que esse tempo que eu encontrei, galera, é só para ele sair daqui e vir para cá. O tempo para você armar o sinal B tem que ser o tempo total. Então você precisa somar esse tempo que nós encontramos com o tempo que nós obtivemos, né, lá no tempo por semáforo A. Então, quando eu somo esse cara daqui com esse cara daqui, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que TB vale 55 segundos. Certo? O TC, pessoal, você já bota direto aqui, né? Que o TC vai valer 80 segundos. Por que, que o TC vai valer 80 segundos? Porque você está diante de um movimento uniforme. Daqui desse xizinho até esse outro xizinho, ele vai demorar o mesmo intervalo de tempo. Então, se ele demorou 25 segundos daqui para cá, ele vai demorar mais 25 segundos, que vai dar para a gente 80 segundos. Beleza? Maneiro essa questão, né? Bora lá, bora para a saideira. Vamos lá, pessoal. Para fechar, a gente volta, né, para a abertura da nossa aula teórica, onde eu estava fazendo o exercício, arremessando uma bola num alvo, né? E o que, que eu quero falar para vocês? Sempre que você tiver o movimento de um objeto no ar, esse objeto vai estar sujeito à aceleração da gravidade. E ao longo da direção vertical, desprezando, né, a resistência do ar, você pode garantir que esse objeto vai estar descrevendo um movimento uniformemente variado. Como que nós nos referimos, né, à aceleração da gravidade em física em geral? Ela é representada pela letra G, tá bom? E o valor dela, aproximado, é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que, que acontece aqui? Durante esse exercício que eu estou fazendo, o que, que eu peço para vocês? Eu quero saber o valor da velocidade, da componente vertical da velocidade, assim que essa bola ela sai da minha mão, tá bom? Além disso, eu quero saber também o tempo total que ela demora no ar. Como que eu resolvo essa questão, pessoal? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas informações que eu forneço para vocês. A primeira delas é o quê? É o valor da aceleração da gravidade. Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu também falo aqui para vocês a altura máxima que essa bola atinge com relação às minhas mãos. Tá bom? Nesse ponto de altura máxima, qual é a velocidade da bola, pessoal? A velocidade da bola vai ser zero. Por que, que a velocidade da bola tem que ser zero? Porque se não for zero, ela não chegou na altura máxima, ela continua subindo. Tá bom? Então,
qualquer ponto de altura máxima para arremessos, né, a velocidade vertical, a componente vertical da velocidade, ela é nula nesse ponto. Beleza? Vamos lá, vamos fazer essa questão. Então, notem o que eu tenho em mãos aqui. Eu tenho o deslocamento e eu tenho a aceleração da gravidade. Tem informação do tempo? Não tem. O que nós podemos utilizar nesse tipo de situação para facilitar a nossa vida? A gente pode usar a equação de Torricelli, galera. Então, pensem aqui comigo. Eu posso escrever que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Beleza? Então, na altura máxima, você vai ter que a velocidade é zero. Então, pode botar até aqui do lado para justificar a altura máxima. Beleza? Então, você vai ter zero é igual a v0 ao quadrado. E agora aqui, pessoal, o que nós vamos admitir? Nós vamos admitir que a orientação desse nosso eixo aqui, associado ao movimento, ela está para cima. O que eu quero dizer com isso? Todas as outras questões, né, que nós fizemos, boa parte dela, ela tem um eixo orientado, né? E esse eixo orientado, ele me indica o sentido o qual o deslocamento é positivo. E aqui eu vou dizer que meu deslocamento é positivo no sentido apontando para cima. Se isso é verdade, e a minha aceleração da gravidade, né, ela aponta para baixo, sempre para baixo, ela não pode ter um sinal positivo. Então aqui eu vou ter mais 2, e no lugar do A, eu vou colocar menos 10, tá? Metros por segundo ao quadrado, vezes esse deslocamento, que é 1,25. Beleza? Então, notem bem, pessoal. Eu vou ter essa continha aqui, que vai dar quanto? Eu vou ter zero, é igual a v0 ao quadrado, mais 10, né, vezes 1,25, 12,5, vezes 2, vai dar 25, certo? Então, aqui eu tenho menos 25. O que eu posso fazer? Jogo 25 para o outro lado. Menos 25 para o outro lado. Ao fazer isso, eu tenho que v0 ao quadrado igual a 25, v0 igual a 5 metros por segundo. Certo? Então, essa é a componente vertical da velocidade da bola ao sair da minha mão. Por que eu falo componente vertical? Porque eu não arremesso ela só para cima, né? Eu arremesso ela para cima e para frente para que ela possa bater no alvo. Beleza? E como que eu descubro o tempo total que essa bola fica no ar? Aí a gente joga para a equação horária da velocidade. Na equação horária da velocidade, eu tenho que V é igual a V0 mais AT. E mais uma vez, eu uso aqui a informação de que na altura máxima a velocidade é zero. Então, no ponto de altura máxima, o que eu posso escrever? Posso colocar aqui zero é igual velocidade inicial 5 menos 10 vezes t. O menos 10 justamente por a nossa gravidade estar para baixo, tá? Agora eu tenho que 10t é igual a 5, né? Só joguei esse cara para o outro lado. Então, t é quanto, pessoal? 5 dividido por 10, que dá 0,5 segundos. Esse daqui é o nosso tempo de subida, né? Eu peço o tempo total. Então, a bola demora meio segundo para subir e demora meio segundo para descer. O tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, que vai dar
Um segundo. Certo, galera? Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula de exercícios. Agradeço aí a atenção de vocês. Deixa seu like. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal e aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.